Tá, ele está querendo provar que esses direitos existem, e para provar que esses direitos existem, a gente tem que demonstrar que a coerência, não só que a coerência vamos dizer, que os juízes levam a coerência como um princípio, porque a gente está falando agora da justificação, mas que a coerência, ela não deve ser simplesmente uma razão de estratégia, mas uma razão de princípio, porque vamos dizer, o Estado ou, enfim, o direito, aqui o direito está relacionado ao Estado, nessa parte, contingentemente, mas enfim. O Estado tem uma obrigação de agir de forma íntegra e coerente com o seu conjunto de princípios, mesmo quando as pessoas que compõem essa comunidade política discordam sobre quais são os princípios de justiça, de imparcialidade e devido processo adjetivo que deveriam ser escolhidos. Assim como, sei lá, o seu vizinho tem uma obrigação de agir de forma íntegra, mesmo que ele discorde de você sobre quais são os princípios, os princípios morais verdadeiros. Se ele acha que, se ele age por princípios X, Y, Z, ele tem que agir, ele tem uma obrigação de agir de forma íntegra conforme esses princípios X, Não, Y, mas Z. ele acha que essa ideia ajuda a explicar que direitos de fato existem. Isso, exatamente. Exatamente, porque vamos dizer, se a integridade. Ele primeiro estabelece. A gente tem uma premissa que eu acho que até é bem controversa. Que a gente tem. Na nossa política Eu lembro, ordinária, a tá, na gente tem página. aquelas três virtudes. Isso, na página 166 ele fala isso, né? Se a gente aceita Isso, a integridade como uma virtude política distinta ao lado de justiça isso, e fairness, então a gente tem um argumento geral e não estratégico para reconhecer direitos isso. jurídicos. Uhum. Porque ela vai ter implicações fortes para cada um desses valores. E a principal delas aqui para a argumentação do Dworkin é que, vamos dizer, primeiro a gente tem que ter a integridade na legislação, vamos dizer, os princípios gerais daquela comunidade têm que informar a legislação, e esses princípios gerais da legislação e da comunidade de uma maneira geral têm que têm que estar presentes na decisão judicial, né? Esses são os dois princípios mais práticos sobre a integridade, né? Isso. Ele não vai falar muito da integridade como. Da integridade. Nem do devido processo adjetivo, nem das implicações da Sim, integridade para isso, né? sim. Tá, só vamos ficar. Eu não sei se a gente pode ir começando, porque eu não sei quantas pessoas vão entrar hoje, acho que tem poucas, então bom dia para todo mundo que entrou. Bom Eu dia. vou ligar a câmera porque eu acho estranho falar. Sim. Enfim. Eu e o João começando um pouquinho mais cedo, porque eu novamente tenho 1 milhão de coisas para entender desse trecho. Mas a gente estava falando mais cedo só, e daí a gente continuou conversando. Quando a gente faz o favor de rebobinar um pouquinho, pelo menos, do que a gente estava discutindo. Eu vou ir direto ao tópico de hoje, e daí depois a gente faz os comunicados a respeito do nosso recesso de carnaval e todo o resto. Mas então, bom dia, pessoal. Hoje a gente vai terminar, vou concluir essa análise sobre a personificação para depois do recesso abrir com integridade. Talvez a gente vai fazer algumas alterações no nosso cronograma, que eu vou avisar vocês, porque o capítulo sobre integridade, ele é grande. E talvez tenha muita coisa para a gente conversar sobre integridade, daí a gente talvez vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Depois a integridade no direito também é cumprida. Então, enfim, eu converso repasso ali no grupo, talvez com antecedência, para vocês se organizarem. Mas os capítulos vão ser os mesmos, então quem quiser ir lendo não vai estar errando de ler eles. Mas, enfim, hoje, então, a gente vai resumir o que a gente mais ou menos viu nas outras semanas, que eu acho que aquele textinho do André Coelho resume pelo menos essa parte. A gente não precisa concordar com o que o André Coelho fala depois sobre as partes do direito como integridade, porque a gente pode discutir sobre elas. Eu acho que só o que está um pouco mais claro da explicação dele
é aquele resuminho sobre convencionalismo e o pragmatismo. Então, acho que é interessante só da gente lembrar que nos capítulos anteriores a gente falou sobre o convencionalismo como uma concepção de direito e o pragmatismo como uma concepção que explicaria também o conceito de direito, que tenta fazer sentido nas nossas práticas jurídicas, e que o convencionalismo ele é aquela teoria que é uma visão interpretativista do positivismo jurídico, pelo menos segundo o Dworkin. Algo diferente do positivismo, porque é uma visão, não é mais uma teoria semântica, que ele disse que o positivismo era. Então, o que o convencionalismo busca, nesse caso, segundo o Dworkin, é realizar dessa maneira de um ideal de expectativas asseguradas, né? Como se isso fosse uma meta. E para a gente fazer isso, eles buscam, o convencionalismo fazer isso, ele busca dar o direito máximo de previsibilidade e estabilidade possível. E é uma teoria que, ao mesmo tempo, reconhece os limites do direito. Então, quando não tem mais uma possibilidade de interpretação, o convencionalismo dá ao juiz livre escolha entre elas. Por muito tempo, isso foi uma concepção bem difundida do próprio positivismo jurídico, né? A gente já conversou sobre isso muito antes. Mas, de qualquer maneira, para o Dworkin, esse convencionalismo não consegue passar no requisito de adequação e nem no apelo moral da nossa prática jurídica. A gente tem adequação e justificativa, né? Justificação. Então, quanto à adequação, o convencionalismo só explica decisões judiciais que mantiveram padrões anteriores e não as que romperam com eles. Também não explica a expectativa das partes de um processo de que o seu caso, à luz de circunstâncias e argumentos diferentes, será tratado de um modo diferente de como foram outros no passado. Também não explica a insistência interpretativa dos juízes, né? Porque continuam a buscar um sentido nas normas e precedentes, mesmo quando não são visivelmente determinados, quando eles são visivelmente determinados o insuficientes. Então, basicamente, o constitucionalismo erra porque esquece que os juízes eles tratam o seu julgamento ou decisão como uma questão de interpretação cuidadosa do direito e não uma mera escolha, né? Nem uma nova aplicação do direito. O convencionalismo também deixa a desejar no tocante ao apelo moral, é uma boa teoria se o direito fosse sempre mais importante. Se no direito fosse sempre mais importante a existência e estabilidade de padrões do que a qualidade e justiça desses padrões. Veio Dworkin fala que isso pode ser o caso para alguns ramos do direito, mas não é para todos. Então, também os próprios defensores do convencionalismo eles não iriam até as últimas consequências nessa defesa de previsibilidade e estabilidade. Porque ele fala, né, que eles não subscrevem ao convencionalismo unilateral, um esquema de decisão, que isso está escrito lá no textinho, mas só para a gente relembrar. Então, esse convencionalismo unilateral que eles não subscrevem, mas que ele menciona que se eles tivessem, de fato, esse ideal de defesa de previsibilidade e estabilidade, então eles se subscreveriam a essa ideia de que, ao menos que o autor provasse que o direito explicitamente formulado lhe dá inequívoco ganho de causa, dar-se vitória ao réu. Então, em vez disso, os convencionalistas na verdade, reconhecem a possibilidade, no caso de indeterminação ou insuficiência do direito, de dar ganho de causa tanto ao autor quanto ao réu, dependendo do que o juiz escolha ou legisle para tais casos. Então, na verdade, ele diz assim, que isso não é só uma confissão de que a previsibilidade e estabilidade não são tudo para um convencionalista, mas também ele diz isso é uma razão suficiente para que a gente vá além do convencionalismo e adote de uma vez, então, o pragmatismo, que é uma concepção diferente, que, na verdade, funciona um pouco melhor para a comunidade, entre aspas, né? O Dworkin vai falar agora. Então, essa segunda concepção pós-interpretativa do direito é o pragmatismo, que é uma versão interpretativista do realismo e pós-realismo jurídico americano. Então, nesse pragmatismo que a gente falou na semana passada, vai negar, por exemplo, que existam direitos, vai negar que existam responsabilidades que derivam de decisões do passado, né? Não vai achar valioso a ideia de consistência em princípio. Então, em vez de olhar para o passado como convencionalismo, o pragmatismo visa o futuro e usa o direito como instrumento de engenharia social. Então, o juiz pragmatista, quando ele fala em regra, direito e responsabilidade, ele só faz isso porque ele está fazendo uma mentirinha, né? Uma noble lie. Ou o que eu achei até que o André Coelho explicou melhor, uma mentira caridosa com as pessoas, enfim. Ele não leva a sério direitos, nem responsabilidade, nem decisões do passado, mas usa de forma instrumental para fundamentar decisões, mesmo que ele tenha tomado essas decisões por motivos bem diversos. Então, ele fala que
o juiz ele faz um cálculo, né? Por exemplo, se ele perceber que os padrões do passado ajudariam em questão de previsibilidade e estabilidade, então ele decidiria desse modo. Então, é apenas diante de certas decisões que ele acha que é melhor romper com o padrão e tomar uma decisão totalmente inovadora. E sempre utilizando uma ginástica de jeitos. Então, o pragmatismo, segundo Dworkin, é superior ao convencionalismo tanto no requisito de adequação quanto no de apelo moral ou justificação. No de adequação, ele consegue explicar tanto a continuidade quanto a ruptura com padrões decisórios do passado e a expectativa das partes de que seus casos venham a ser tratados de modo distinto. Não explica, da mesma maneira que o convencionalismo também não explica, a insistência interpretativa dos juízes, a não ser como parte de um fingimento de estar tentando aplicar direito já existente. Já no apelo moral, apesar de o pragmatismo não levar os direitos e responsabilidades realmente a sério, é extremamente difícil provar que isso seria algum prejuízo para a comunidade, né? Pois o critério com que o juiz pragmatista decidiria levaria em conta exatamente o que seria melhor para a comunidade em cada caso. Aí, para afastar o pragmatismo, é o que a gente vai falar hoje, a gente já falou um pouquinho na semana passada, mas que para afastar o pragmatismo a gente precisa usar o argumento da personificação da comunidade e do ideal da integridade, que é o que o João mencionou lá no nosso handout, lá no final. E eu vou ler de novo aquele trechinho para a gente começar a lembrar mais ou menos o que a gente já viu e, de fato, para a ideia da personificação. Então, o João anotou lá no handout, basicamente, que os próximos passos, lá daquela conclusão parcial de que o pragmatismo só pode ser abandonado se a gente demonstrar que a consistência em princípio é importante em si mesmo. E daí o João mencionou também que a gente vai ter que analisar agora que a integridade é um ideal da nossa política ordinária, isso é o que o Dworkin fala, que requer do Estado ou da comunidade tomada como um agente moral, que ele haja com base em um único conjunto coerente de princípios, mesmo quando seus cidadãos estão divididos sobre quais são os princípios corretos de justiça e imparcialidade devido ao processo adjetivo. Então, esse ideal da integridade tem reflexos para a concepção da nossa comunidade sobre cada um destes outros três valores e justifica um comprometimento com a consistência em um princípio como algo valioso em si mesmo. Então, tá. O argumento da personalização, eu acho bem interessante. Ele fala de duas possibilidades de olhar para essa ideia de responsabilização. O que eu acho que melhor explica o que ele quer falar é, até o que eu e o João estávamos falando no começo, é aqueles argumentos de responsabilidade de grupo que a gente tem. Né? Que talvez a gente possa fazer uma regressão é justamente o ponto da minha conversa com o João antes, que é porque levantar essa ideia de responsabilidade de grupo. E daí a gente volta lá no que o Dworkin disse, que se a gente aceitar a integridade como uma virtude política diferente, ao lado de justiça e imparcialidade, então a gente tem uma visão um argumento não estratégico e geral para reconhecer direitos jurídicos e, portanto, o pragmatismo não é a melhor explicação que a gente tem das nossas práticas jurídicas. E aí ele faz várias... Como é que se traduz claims? Afirmações, sei lá, sobre coisas que a gente usualmente fala, né? A gente, na nossa prática jurídica, pelo menos o que ele defende é isso, que a gente fala nesses termos e que os termos que a gente fala na nossa prática jurídica demonstram que eles só conseguiriam ser explicados a partir de um comprometimento com consistência e princípio por seu próprio, for its own sake, né? Então, e daí ele fala que sugere o que ele vai argumentar, que é a integridade, em vez de alguma elegância ou superstição da prática jurídica em geral, é a vida do direito como a gente conhece. Não é uma tradução horrível do que ele escreveu, mas enfim. E daí ele vai abrir aquelas duas afirmações da integridade como dois princípios práticos. E o primeiro é o que o João falou sobre a legislação, que é o princípio da integridade da legislação, que requer que aqueles que criam leis ou direito pela legislação, então que mantenham o direito coerente no princípio. É um problema isso, né? Porque parece, é o que a gente estava conversando, justamente. Parece um pouco circular. Mas, enfim, é o que ele diz. O segundo
é que o princípio da integridade é o princípio da integridade na interpretação, que requer que aqueles responsáveis por decidir o que o direito é vejam e enforcem o direito de forma coerente nesse sentido. Então, também com a legislação e com o que o direito em geral é. E daí ele fala que esse segundo princípio explica como e por que o passado tem um poder especial, né, e diferente da argumentação pragmatista de que não. Então, explica por que juízes devem olhar para o direito em geral com uma forma não como uma forma de decisões que eles simplesmente podem tomar do jeito que eles quiserem, ou de forma estratégica, simplesmente ignorando o resto. Então, é basicamente o que ele argumenta. E daí ele abre a questão da comunidade personificada. Eu esqueci alguma coisa desse tópico, João. Essa Eu parte acho que não, anterior. na verdade. Porque aí depois seria ele explicando por que que, vamos dizer, por que que a comunidade política como um todo tem essas obrigações, né? E, portanto, sei lá, os officials dela, né? Eu acho que não, pelo menos. Eu acho que seria isso. O que acho que daria para ressaltar um pouco era só sobre quais eram as outras três virtudes da política ordinária, né? Pode complementar, eu acho, se tu quiser. Ah, pode ser. Não, só, vamos dizer, de onde que vem a integridade nesse esquema argumentativo dele, né? Que ele está partindo de um pressuposto, pelo menos a impressão que eu tenho lendo esse capítulo é que ele está basicamente tentando fazer sentido de aspectos bem, vamos dizer, bem familiares a nossa prática política e a nossa, vamos dizer, de novo aquela coisa de uma cultura política e jurídica bem particular. No caso dele, é principalmente a cultura americana e a inglesa. Eu diria mais ainda americana do que a inglesa, mas mais ou menos igual. E a gente também vive sei lá, numa cultura que compartilha, pelo menos normativamente, os ideais de império da lei, de separação dos poderes, enfim, todos os aspectos básicos. Então, acho que isso não é um problema para a nossa cultura também, de que a gente tem certos valores que informam a nossa prática política ordinária, né? E com prática política ordinária, ele está se referindo aqui a vamos dizer, uma distinção entre uma prática política utópica e uma prática política ordinária, né? Uma prática política utópica ele está se referindo a prática política utópica, não, valores políticos utópicos, né? A valores que informariam o que como a gente deveria construir uma sociedade do zero, vamos dizer, e tem diferenças óbvias, por exemplo, a ideia de contratualismo, ela se refere essencialmente a, a política utópica e, vamos dizer, e teria reflexos para a política ordinária, mas é essencialmente sobre política utópica. O que ele vai dizer é que tem três valores da política utópica que também vamos dizer, continuam na nossa política ordinária, né? Que são os valores da justiça, da fairness, que pode ser, acho que a melhor tradução para fairness nesse contexto seria imparcialidade, vamos dizer. Ou então, sei lá, essa ideia de jogo justo, assim, se eu trato um filho de uma forma, é fair, eu tenho que tratar o meu outro filho de maneira igual, senão eu estaria deixando de ser imparcial num sentido moralmente importante ou relevante. E o ideal ele fala procedural due process, ele é basicamente a ideia de devido processo adjetivo, não são os aspectos, vamos dizer, mais formais do devido processo legal, mas vamos dizer, os aspectos mais moralmente relevantes, assim, como que a gente pode colocar? Não sei, de tratar as duas partes, por exemplo, num processo de maneira igual, de impedir que uma pessoa, vamos dizer, princípios como, por exemplo, que
é pior condenar um inocente do que inocentar alguém culpado, enfim, todas essas coisas. Ele vai dizer que esses 3 princípios são mais ou menos dados da nossa política ordinária, né? A gente pode contestar, mas seria extremamente difícil. O ônus da prova estaria do nosso lado. Mas a afirmação mais polêmica que ele vai fazer é que, além desses, aí teria o ideal da integridade, né? Que a Bárbara explicou. Uma coisa que eu acho que a gente guarda esse ponto, mas só para a gente fazer ressalva de que mesmo que a gente não veja isso em todas as sociedades e organizações políticas, sei lá, de outros países, isso não é uma objeção à teoria do Dworkin, porque ele não está procurando pela essência do direito ou a natureza do direito, mas sim uma interpretação das práticas jurídicas como ele entende que é na sociedade particular dele, né? Ele fala isso. Ou as que são semelhantes a dele também, que servem, né? Mas enfim. Só uma ressalva, nada a ver que para nós já é batido, mas é que eu acho que é bom de lembrar. Sim, exato. O que ele tá fazendo, eu acho que retoma muito aquele ponto que a gente já estava discutindo, acho que desde a introdução do Levando os Direitos a Sério, e que aqui eu acho que fica. Ele tem uma passagem que ele fala mais ou menos isso também, que o projeto dele é uma teoria política do direito, né? Não política, sei lá, no sentido vulgar de tu está fazendo política, não está fazendo direito, mas, enfim, um sentido, uma teoria que une tanto o que é o direito com o que um juiz, pelo menos em princípio, deve fazer, né? Enfim. Tem até uma passagem, acho que lá no capítulo sobre o convencionalismo, sobre isso. Eu não sei se eu coloquei até no handout, mas depois eu vou buscar. Porque eu acho que deixa isso bem claro. Mas aí a ideia, basicamente, é que ele vai querer demonstrar pra gente que a integridade é um desses outros ideais autônomos da nossa cultura política ordinária ou da nossa política ordinária, simplesmente. E que, além dele ser um desses outros valores que dificilmente a gente poderia negar que seria um dos valores da nossa política ordinária, embora seja possível fazer isso, né? Ele tem implicações relevantes para esses outros 3 valores, né? Ele não vai nem falar tanto sobre o devido processo adjetivo, né? Ele vai falar mais sobre a justiça e imparcialidade. Lá no original, na versão em inglês, está lá na página 166 e 167. Mas é um pouquinho antes de começar a sessão sobre a comunidade personificada, né? Que é basicamente a ideia de que, vamos dizer, a integridade. Acho que não sei se antes é bom a gente dar um passo para trás e explicar um pouco mais sobre integridade, ou se acho que. Acho que faz sentido, na verdade. Acho que pode ser, porque é que assim, é complicado de entender como a integridade é uma virtude política autônoma, né? Uhum. É a primeira. Isso é verdade, é verdade, é verdade. A gente só fazendo também um parênteses, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa parte ou sobre qualquer parte das etapas anteriores dessa argumentação dele, que a gente discutiu nas reuniões passadas, também a gente pode voltar atrás e ver sobre isso também nessa A reunião. gente não promete, eu não prometo que eu vou responder nada. Sim, Mas a gente vai estar perplexo junto, pelo menos. Mas a ideia aqui é basicamente que, ok, esses 3 valores são mais ou menos evidente como que eles estão enraizados na nossa prática política. E por que eles deveriam estar enraizados na nossa prática política, eu acho que dá para dizer também. Já o ideal da integridade é basicamente, vamos dizer, aquela ideia de que, pelo menos na nossa moralidade individual, é a ideia de que as pessoas elas devem agir conforme um conjunto coerente e íntegro de princípios, né? Mesmo que a gente discorde entre si sobre quais deveriam ser os princípios segundo os quais a gente deveria agir, né? Por exemplo, se o meu vizinho pode pensar diferente sobre mim,
sobre questões sobre desde questões mais elevadas sobre qual que é a teoria ética que eu deveria seguir, se é consequencialismo, se é deontologismo, até questões mais óbvias, como, por exemplo, a questão, a, sei lá, o posicionamento dele, político dele sobre aborto, sobre a Suprema Corte, sobre como ele deveria educar os filhos, se ele educar o filho em casa ou não educar o filho em casa, enfim. O que quer que seja. O ponto é, se ele, o posicionamento moral, político dele é informado por esses princípios X, Y e Z, ele não pode num dia acordar e agir conforme X, Y e Z, e num outro dia, por X, não X, por Y, não, por Y, não Y, ele não pode agir de forma contraditória dessa forma. Porque isso seria. Não tem integridade, ele não seria uma pessoa íntegra se ele fizesse isso. Se ele tratasse um filho de uma maneira, por exemplo, tratasse outro conforme um conjunto de princípios morais totalmente diferentes. Ou agisse comigo de uma forma, e no outro dia agisse conforme um conjunto totalmente aleatório de princípios. E eu posso discordar, inclusive, esse é o ponto importante, eu posso discordar dele sobre quais deveriam ser os princípios que ele deveria seguir, mas eu consigo ver que se ele é uma pessoa íntegra, nesse sentido, que ele está agindo conforme uma concepção coerente de justiça. Ela pode ser a concepção errada, mas ela é coerente com ela mesma, vamos dizer. Até aqui, a gente pode ver como a integridade parece ser algo razoável e enraizado no jeito como a gente trata os outros indivíduos, numa moralidade individual, pelo menos. Mas o que ele vai dizer é que, além disso, a integridade ela é uma parte da nossa política ordinária e ela se reflete no modo como a gente pensa que a própria comunidade como um todo, como, vamos dizer, o Estado, o governo deveriam agir. A gente, isso para o Dworkin se refletiria principalmente no jeito como a gente fala que no direito, casos iguais devem ser tratados igualmente, por exemplo, ou que o governo ele tem um dever moral de tratar as pessoas com igual respeito e consideração, enfim. E o que ele vai dizer também é que esse ideal de integridade ele tá implícito nessa ideia, embora ele não esteja completamente construído, não esteja expandido. E a ideia dele aqui é tornar explícito e expandir justamente esse ideal implícito na nossa política, que é basicamente a ideia, agora a integridade aplicada a essa comunidade como um todo, ou ao Estado, é a ideia de que não importa, mesmo que os membros dessa comunidade discordem sobre quais deveriam ser. É só uma pergunta. Não, é que a câmera da Bárbara travou, achei que eu tinha feito. Enfim. Mesmo que a comunidade, os membros dessa comunidade como um todo discordem sobre quais deveriam ser os princípios que informam a atuação do Estado, o Estado tem que agir de uma maneira coerente, tem que agir conforme um conjunto de princípios coerentes consigo mesmo. Né? Ele não pode tratar duas pessoas que são relevantes, né, nos aspectos moralmente relevantes de formas diferentes. Por exemplo, uma comunidade que tem, por exemplo, racismo institucionalizado, como a comunidade do apartheid, que tratava pessoas negras e pessoas brancas explicitamente de forma diferente, vamos dizer, com base em um conjunto de princípios morais diferentes, não seria uma comunidade íntegra para o Dworkin, por exemplo. Isso é um dos exemplos básicos, né, mas dá para expandir isso de uma maneira geral. O ponto central aqui é que eu posso discordar sobre qual é o conjunto, a concepção abrangente de justiça que deveria informar a atuação do Estado, mas qualquer que seja a que o Estado assuma,
ele tem que agir como uma concepção coerente de princípios. E ele vai dizer que isso é uma questão, não é uma mera questão de estratégia, assim, que ele tem que agir assim, porque senão, num dia, vamos falar do Estado, assim, de maneira geral, o Estado acorda e legisla de uma maneira, e aí depois ele acorda no dia seguinte e legisla de uma maneira completamente diferente e contraditória, né? Eu acho que tem uma parte interessante sobre isso, que talvez valha ser dito, que é o fato de que eu sei que está lá no texto do André Coelho, mas é uma parte que eu acho muito boa, que decisões do presente devem ter uma coerência ou continuidade com as do passado, só que essa coerência não é de resultados, não é de tomar as mesmas decisões, e sim de princípios, tomar decisões mesmo que diferentes, inspiradas nos mesmos princípios das anteriores. Então, esse seria o ideal sustentado pelo direito como integridade. E é o que a gente vai... A gente está falando um pouco mais agora quando ele está explicando sobre a comunidade personificada. Eu só acho boa falar sobre isso já agora, porque tem muita gente que tira o do working para aquela pessoa que poderia estar sustentando que a gente deveria sempre agir da mesma, responder as coisas da mesma maneira, por causa, sei lá, da consistência em princípio. E não é o resultado que é interessante. E é por isso que tem muita gente que tem aquele problema com a tese da única resposta correta também. Que talvez tenha gente que pense que a respeito da resposta é do resultado. E há interpretações, eu acho que é muito parecido com o que o Emanuel falou na semana passada sobre isso, né? Que não tem a ver exatamente com o fim e sim com o meio. É uma interpretação possível, mas enfim, pelo menos sobre essa questão da coerência em princípio, a coerência tem a ver com os princípios que informam a prática, não com os resultados que a gente obtém. Eu acho que essa parte é um pouco mais ok de digerir do que, por exemplo, a ideia da tese da única resposta correta baseada nessa. Mas enfim, vamos passar disso e o João pode continuar, porque eu cortei ele. Eu acho que na parte da resposta correta eu acho um pouquinho mais polêmico mesmo, mas, porque eu acho que o que o Dworkin tá apontando é para algo um pouco mais forte, mas sobre a consistência em princípio, eu concordo totalmente. E o que ele, enfim, o que ele está querendo agora, que ele precisa provar é que a integridade é realmente, não exatamente provar, ele não vai procurar demonstrar isso, ele vai... Talvez ele devesse, mas ele não vai. Ele deveria, definitivamente deveria, mas ele não vai. Ele vai procurar sugerir, no mínimo, como a integridade é realmente um ideal político autônomo da nossa prática política ordinária, né? E ele faz isso principalmente a partir de exemplos ok, na nossa, vamos dizer, na nossa moralidade individual, isso até é mais claro como que isso fica exemplificado, principalmente no, vamos dizer, no trato com nossos vizinhos, enfim, com as outras pessoas, numa moralidade interindividual. Mas a coisa mais polêmica que ele vai dizer é que essa moralidade essa virtude da integridade, ela também está presente, ela também tem implicações para a comunidade política como um todo. E para falar disso, ele vai construir uma teoria de personificação da comunidade. Essa é a parte mais polêmica. Mas ele precisa construir essa teoria da comunidade como um agente moral personificado, né? Porque ela é a teoria que melhor explica algo que é extremamente intuitivo, embora a gente possa contestar, claro, sobre as nossas práticas de moralidade política, que é o fato de que a gente tem, no mínimo intuitivamente, essa crença de que o Estado deve agir conforme um conjunto coerente de princípios, né? E que isso tem implicação para, por exemplo, para os representantes do Estado, né, ou do direito, se a Eu tenho gente uma quiser. dúvida com relação a esse argumento da comunidade personificada, se ele é feito porque ele precisa desse argumento ou ele é só um argumento que demonstra a ideia de integridade. Tipo, se ele necessariamente precisa desenvolver essa teoria da responsabilidade de grupo e etc. Porque me parece que quando eu não lembro, tá? As palavras exatas que ele usa, então me corrijam.
Mas é que na minha lembrança, e eu li várias vezes esse trecho, é como se ele tivesse só dizendo que se a gente olhar para uma coisa que existe de fato na nossa comunidade, é esse jeito que a gente vai ver a ideia de... É que é complicado, porque eu não vejo a ideia de integridade na questão da comunidade personificada. Eu vejo só a questão da responsabilidade de grupo. E daí, eu não sei, eu li errado também essa parte. Mas eu não entendo qual é a linha do argumento, entendeu? Se a comunidade personificada serve para exemplificar o direito como ou a ideia de integridade na nossa prática jurídica, ou se ela serve para justificar a ideia de que a gente deveria defender uma teoria do direito de integridade. Eu não entendo de onde vai e de onde vem, entendeu? Tá, bom ponto, né? Eu acho que eu até acabei comendo bola no meio disso. Mas eu acho que eu acho que é mais no sentido que tu explicou mesmo, de que a parte sobre a comunidade personificada não vamos dizer, tem implicações até mais profundas do que só sobre o direito como integridade, né? Eu acho que a ideia quer dizer, essa parte, pelo menos, essa seção tá no livro porque ele precisa demonstrar que a comunidade como um todo tem obrigações, obrigações de integridade, de estar comprometido com um conjunto de princípios, justiça, de justiça, imparcialidade, devido ao processo adjetivo, que são coerentes. Mas isso também, essa ideia também está aqui para explicar esse ponto mais geral, justamente sobre essas obrigações que a gente tem, que não derivam do mero fato de que a gente é um indivíduo que trata com outros indivíduos, mas do fato, do próprio fato da gente pertencer a uma comunidade política, né? Como, por exemplo, sei lá, e aí que entram os outros exemplos que ele vai dar, por exemplo, o exemplo lá do bumper sticker, dos alemães contemporâneos, dos brancos americanos, né? Mas acho que a gente Para pode dar uma... digerir essa parte, a gente basicamente precisa entender que ele usa esse exemplo, eu acho que é um exemplo talvez necessário, então, para a teoria dele, de que se a gente olha para indivíduos e espera que eles ajam com integridade, a gente faz a mesma coisa com relação a um Estado, uma empresa, ou, enfim, o que quer que seja. Sim. Eu não sei, imagino que tem a ver com... Tá, eu vou digerir dessa forma, pelo menos, se ninguém me disser o contrário. De que se a gente olha para um de um modo, a gente consegue presumir que a gente faz tipo, não presumir, porque a gente faz a mesma coisa com o outro, né? Ele só explicando que isso acontece, portanto, a gente tem expectativas de integridade como virtude política autônoma, para além de questões como o processo adjetivo, devido processo adjetivo e imparcialidade. Tu mencionou mais cedo também uma outra objeção a essa ideia de que... Espero que eu vou lembrar. Ou tu pode lembrar também, de que, na verdade, as pessoas não têm essa ideia de consistência em princípio, não seja uma consistência em princípio, mas só por manter a Só uma questão integridade. de estratégia, né? Não, só Estratégia. por uma questão de expectativa, né? Isso. Que ela não é uma virtude política autônoma, ela é uma virtude política ligada a outras virtudes políticas. Pois eu não saberia nem como que um debate sobre esses continuaria, né? Porque o Dworkin parece assumir que esse é quase que um dado da nossa política, né? Não, vamos dizer, quer dizer, ele tem até uma explicação sobre isso, que eu acho que ele apelaria a coisas básicas, como no fim ele apelaria, eu acho que é um ideal de dignidade da pessoa humana no geral. Vamos dizer, todos nós somos relevantes, somos iguais num sentido moralmente relevante, de que todos nós somos agentes morais, sei lá, que sentimos dor, que temos expectativas, que temos interesses, e que somos também, além de agentes morais, nós somos objetos de consideração moral, de dever de consideração moral das outras pessoas,
e que esse é um sentido em que eu tenho que tratar as outras pessoas com igual consideração e respeito, e que uma comunidade política tem um dever também de tratar as outras pessoas com igual consideração e respeito, e que daí derivaria de alguma forma a ideia de integridade como princípio. De integridade como um princípio autônomo, né? Mas tem um salto, obviamente um salto nessas duas considerações, de igual consideração e respeito por todos, e um ideal de a virtude da integridade. Eu acho que é mais ou menos intuitivo como que essa construção seria feita, de uma ideia de igual consideração e respeito por todos os indivíduos, para um ideal de integridade. Mas eu acho que uma coisa que poderia ser realmente objetada é isso, de que a integridade por si só não é exatamente um ideal, uma virtude autônoma igual à justiça, igual à imparcialidade, ou igual a devido processo adjetivo, são virtudes políticas autônomas. Principalmente porque o ideal da integridade ele só parece ser relevante quando a gente tem uma comunidade política que, não sei, tá acima de uma certa barreira, ou de uma certa... Qual que é o termo? Tá acima de um threshold, tá acima de um piso moral, um piso moral, assim. Porque pensa, por exemplo, vamos pegar uma comunidade, não exatamente uma comunidade da Alemanha nazista, mas muito parecido com a Alemanha nazista, no sentido de que a gente, claro, na comunidade da Alemanha nazista, a gente teria, obviamente, o fato de que os judeus não são tratados com igual consideração e respeito que os não-judeus. Mas vamos pensar uma comunidade muito próxima disso, em que, por alguma razão, todas as pessoas são tratadas com enorme injustiça, inclusive os membros da comunidade, vamos dizer, os representantes da comunidade política, por alguma razão. E, não sei, vamos supor que as pessoas, por qualquer motivo que seja, elas são em profundo erro moral, por qualquer razão. Elas estão profundamente enganadas, todas elas têm essa crença de que elas têm que agir por princípios morais que levam a resultados horríveis para a comunidade como um todo, mas eles agem conforme essa concepção de justiça horrível, de maneira coerente. Parece que eu não consigo ver como o ideal de integridade, nesse caso, ela seria necessariamente uma virtude política, diferente da ideia de justiça, da ideia de imparcialidade e da ideia de devido processo adjetivo. Agora, pensa, quando a gente pega... Isso é muito diferente quando a gente pega, por exemplo, o caso de uma comunidade razoavelmente justa, uma comunidade minimamente justa, como a nossa, para falar de termos mínimos. Aqui parece que esse dever moral de que a comunidade política tem que agir conforme um conjunto coerente de princípios, mesmo que os membros dessa comunidade discordem entre si, poderia, pelo menos, eu não sei até que ponto isso é uma objeção forte, mas ela poderia estar defendendo o ideal de esse dever de integridade da comunidade como um dever moral de proteger as expectativas das pessoas. A gente não teria seria extremamente difícil a gente conviver no dia a dia se os nossos, sei lá, se os membros dessa comunidade, os nossos companheiros dessa comunidade, agissem de um dia de uma certa maneira, no outro de uma outra maneira, tratassem uma pessoa conforme um conjunto de princípios e outra conforme um outro conjunto de princípios, ou pior, tratassem a mesma pessoa conforme conjuntos de princípios contraditórios. Isso poderia, talvez,
alguém poderia dizer que não, isso não é uma questão de um ideal político autônomo, é uma questão de proteção de expectativas das pessoas, que é uma coisa muito importante, não é um mero detalhe, assim. Se a gente não consegue construir expectativas, as atividades mais básicas das nossas vidas se tornam quase que inviáveis, né? Mas eu não sei até que ponto seria uma objeção forte, eu só Eu pensei. também não sei, porque a minha maior dificuldade com esse capítulo é entender a linha de argumentação. Se a gente, por exemplo, passasse uma tarefa para todo mundo, inclusive para mim e para ti, de explicar como é que o Dworkin vai de A, B, C, D, F, tipo, sabe, deduzindo uma coisa da outra, tentar explicar esse argumento, para mim vai ser muito difícil. Eu gostaria de fazer isso agora nesse recesso, porque eu quero entender. Eu juro que eu quero entender, só que eu não consigo entender como é que ele parte daquela noção inicial de, tá, a gente precisa, quando ele coloca que a gente precisa abandonar a gente precisa não, né? Mas a gente abandonaria então o pragmatismo se a gente tivesse se convencido de que a consistência em princípio é importante para a comunidade jurídica onde a gente vive. E, por exemplo, se você se convence com o que o João falou agora, então nem precisa continuar o argumento, mas vamos tentar continuar, se a gente fosse continuar esse argumento seguindo, né? Então, número 1, a gente vai abandonar o pragmatismo se, se a gente entende que a consistência, em princípio, justifica melhor as nossas práticas jurídicas. Eu acho que é mais ou menos assim. Aí tá, passa disso. Deixa eu ver, depois disso a gente vai para aquela mesma frase da página 166, onde ele novamente fala que ele fala que se a gente aceita a integridade como uma virtude política distinta ao lado de justiça e imparcialidade, então a gente tem uma estratégia, quer dizer, um argumento não estratégico e geral para reconhecer direitos jurídicos. E daí, aquelas várias ideias de que a gente age de um jeito que dá a entender que a gente se está justificando um comprometimento com consistência em princípio pela própria consistência em princípio. E, e aí é que fica um pouco nebuloso para mim, porque tá, daí a gente usa a ideia da responsabilidade de grupo. Tem aquela parte sobre os nazistas, sobre a responsabilidade que os alemães têm pelo nazismo, por exemplo, até hoje. Só que eu não consigo entender o que isso tem a ver. Tipo, ele fala que são exemplos de responsabilidade coletiva por erros passados. E isso seria um argumento de consistência em princípio. Não, eu acho que não. Não, eu acho que a linha de raciocínio isso demonstraria que existem dois tipos de obrigação, no mínimo dois tipos de obrigação diferentes. Obrigações que a gente tem obrigações que a gente tem como indivíduo e obrigações que a gente tem enquanto indivíduo membro de um grupo. Eu acho que seria esse o ponto. E uma dessas, vamos dizer, é um leque de obrigações diferentes, e uma delas seria a obrigação da comunidade política e dos membros dessa comunidade política de agirem de forma íntegra. Eu acho que pelo menos seria isso. Pois é, mas esse pulo, né? Tipo, ele provavelmente justifica, eu que tô perdendo esse pedaço, entendeu? De entender, ok, tem a ver com, na verdade, a responsabilidade de grupo, esse argumento. E que dessa responsabilidade de grupo, a gente tem um dever de agir de forma consistente. Não sei, não Não, entendi. eu acho que seria por aí mesmo. Ele Sim, é aquela coisa de tipo, a gente espera que pessoas, indivíduos agem de forma consistente, então a gente espera que grupos, como uma comunidade personificada, por exemplo, agem de forma consistente. eu acho que sim. Eu acho que basicamente se eu fosse, vamos dizer, cortar em pedacinhos a argumentação, até aqui a gente viu que pelo menos indivíduos têm uma obrigação moral, pelo menos, sei lá, uma obrigação moral prima facie de agir de forma íntegra. A segunda parte seria
Aí, uma leve digressão dizer, grupos também têm obrigações, grupos e membros desses grupos, porque grupos em si não podem ter obrigações, é só no sentido figurado que o Dworkin está fazendo aqui, né? Tem obrigações que derivam do fato deles serem um grupo ou membros desse grupo, e uma dessas obrigações, vamos dizer, e grupos têm agência moral, né? Não faz sentido falar que eles não têm obrigações se eles não têm agência moral. E uma dessas obrigações seria. Aí que tá, ele não vai, eu acho que ele não vai tentar justificar por que uma comunidade política como um grupo tem os deveres de agir ah, de forma íntegra. Porque eu acho que isso ele toma como Sim, mais ou ele menos só pressuposto. fala isso. Esse é o problema, entendeu? Uhum, Mas eu acho que é isso também, o fato de que ele diz assim, eu vejo isso no jeito que a gente conversa, a gente não uhum. precisa justificar isso, porque é o jeito que a gente Eu acho funciona. que ele toma mais ou menos como dado, mas não é, pelo menos para mim, não é exatamente razoável a Eu ideia também não dele. acho, eu também não acho. Eu só Sabe? tenho essa dificuldade de, tipo, esse é o argumento, entendeu? Uhum, Porque ele é muito engraçado para mim o fato de que ele foge de teorias que, por exemplo, Hart usam justamente a maneira com que a gente se refere às coisas para entender o conceito de algo, uhum, para depois fugir de todo jeito de dizer, olha só, esse é o jeito que as pessoas agem, então a gente precisa considerar que é no mínimo razoável que a gente só consegue explicar isso, que do jeito que as pessoas agem a partir dessa coisa, entendeu? Tipo, ele crucifica teorias que fazem isso e uhum. toma como se elas estivessem fazendo, sei lá, algo com uma teoria semântica para fazer uma coisa muito parecida, só Sim. que sem querer dizer, de forma muito mais clara, que ele está fazendo uma coisa muito parecida, sabe? Que é tomar algo Uhum, que a gente está acostumado. Eu sei que ele fala isso, só que ele poderia ser muito mais claro, né, de dizer do mesmo jeito que tu falou agora em duas frases, entendeu? uhum. Eu sei que isso é uma Sim. birra com o Dork, mas é que, cara, meu Deus, ia ser muito mais fácil de entender o argumento, sabe? E tá, então daí a gente aceita que sim, a gente olha para as pessoas e exige uma postura que elas ajam de forma consistente e a gente tende a colocar esse tipo de obrigação para estados, também para empresas, grupos de pessoas, assim como os alemães se sentem responsáveis por uma coisa que eles próprios não fizeram, mas como pessoas fizeram. Engraçado aquele exemplo do bumper sticker que a gente conversou por causa disso, sabe? Que Uhum, aqui no Brasil a gente fez uma coisa bem diferente, né? Quando usou um bumper sticker para se livrar de responsabilidade. uhum. Mas enfim, É, nada a sim, ver. sim. Nada a ver com nada. Mas tá, eu acho que eu vou aceitar essa. Que é isso. Eu acho que isso. Tá, eu acho que dá para aceitar. Eu achei razoável também da hora que eu li, só que eu, sei lá, eu queria que só fosse um pouquinho mais objetivo, sabe? De dizer, Uhum, isso acontece porque a gente fala assim, então não precisava dar tanta volta e dar um exemplo que é meio furado, por exemplo, aquele do bumper sticker, pois é. sobre essa ideia de responsabilidade de grupo. Pois é. Mas eu acho que até um certo ponto é importante porque, quer dizer, mais ou menos, o caminho que ele faz não é muito bom para isso, mas eu acho que é importante para, no mínimo, a gente poder argumentar com sucesso vamos dizer, que os membros representantes de uma comunidade política, e aqui, principalmente da parte jurídica da nossa prática jurídica, enfim, os officials, os juízes principalmente, que é o foco dele, têm obrigações que não são só obrigações morais dele com os outros indivíduos, mas obrigações derivadas do fato de eles serem membros de um grupo, e não só membros de um grupo, porque membros de uma comunidade política, de uma maneira geral, todo mundo é, né? Todos nós, sei lá, todos nós somos brasileirinhos, representantes do Brasil. Mas eles são representantes do direito brasileiro, de uma maneira mais exata. Eles têm responsabilidades que nós não temos. A gente não tem, vamos dizer, a, a gente não tem responsabilidades que um juiz tem pelas decisões dele, obviamente.
E essas responsabilidades não são só responsabilidades do juiz enquanto indivíduo. É uma responsabilidade, tem responsabilidades do fato dele fazer parte desse grupo, assim como é o exemplo da... Isso também fica bem claro eu acho, quando ele fala de entidades privadas, né? Que, por exemplo, eu ia dar um exemplo que ia ficar meio pesado, porque, enfim, acontecimentos recentes no Brasil. Mas pega um caso, sei lá, um estagiário fez besteira num certo caso, porque ele não foi informado sobre isso, e isso resultou no desalojamento de centenas de famílias por causa do rompimento de uma barragem. Num sentido de, se a gente fosse falar só em culpa individual, a gente teria que fazer uma ginástica argumentativa enorme para dizer que não, é o CEO da empresa e a empresa como um todo que é responsável por isso. Ou a gente teria que fazer recurso a ficções jurídicas, ou ficções, enfim, ficções de uma maneira geral. Quando que a nossa intuição mais básica é que não é o estagiário que é o grande culpado por isso, não é o estagiário que vai ter que ser punido exclusivamente, talvez ele tenha que ser punido. É a empresa como um todo, é aquela entidade privada. E mais que isso, tem casos, esse é um caso que eu não sei se seria exatamente isso, mas tem casos em que a responsabilidade de alguém, vamos dizer, esse até um exemplo que ele dá com base no que o Thomas Nagel fala, é que, por exemplo, a responsabilidade, por exemplo, do CEO nesse caso, ela não é só uma responsabilidade por ele ter grandes poderes e, portanto, grandes responsabilidades. É uma responsabilidade por ele ser membro daquilo. Porque não é simplesmente uma questão de que, porque ele é poderoso, ele tem que ser responsabilizado nessa parte. Se deriva do fato dele ser um membro daquilo e um membro com aquelas responsabilidades. Porque ele até vai ressaltar isso, ah, com base naquela frase do Thomas Nagel, de que até gigantes têm vidas privadas, por exemplo, ele fala, né? Por exemplo, se a gente aceitasse que a responsabilidade do CEO se deriva simplesmente do fato dele ter um grande poder político de influência, portanto, ele tem que ser responsabilizado de uma maneira mais forte, não explica a história inteira, porque tem uma esfera de vida pessoal dele que ele não vai ser responsabilizável, não vai ser accountable do mesmo jeito que ele é pelas ações da empresa, obviamente. Vamos dizer, ele tem uma vida privada como um bilionário, mas que são, enfim, que são diferentes das obrigações dele como membro dessa entidade privada, como um grupo, né? É E uma isso boa vale para a vida indicativa pública. depois, exatamente, é uma coisa que ajuda ele na rejeição dos resultados que o pragmatismo busca. Que é, tá, o juiz, então, ele vai visar resolver um caso a partir das próprias convicções morais do que é melhor para a comunidade. E não quer dizer, não, ele não deveria fazer isso porque ele faz parte de um grupo, né? Ele faz parte de um grupo que tem as próprias convicções morais, mesmo que indivíduos usualmente discordem sobre quais as concepções morais que entre indivíduos eles têm. Claro, né, vai ser complicado de argumentar quais são esses princípios da comunidade, mas aí a gente passa isso mais para frente, que eu acho que a gente vai acabar eventualmente falando sobre isso. Acho que agora a gente cobriu mais ou menos toda a parte da personificação também, né? A gente fez um pouquinho mais de sentido desse argumento agora, né? Eu acho que sim. Com o meu cérebro Só funcionando ao vivo, complementando né? uma... Oi? Com o meu Perdão. cérebro raciocinando ao vivo, mas tudo bem. Igualmente, igualmente. Não, eu tava lembrando só agora de uma passagem que eu tinha destacado aqui, de por que também é importante ele fazer isso. Porque se a gente não faz essa distinção de obrigações de grupo e obrigações individuais, a gente cai num problema do por que, por que é tão difícil atribuir responsabilidade ao CEO nesse caso, sem fazer toda aquela ginástica argumentativa. Que a gente cai naquele problema
daquele preceito kantiano bem básico de que dever implica poder, né? Se eu devo algo é porque eu posso algo. Se eu não posso algo, não faz sentido falar que eu devo, né? E isso tem a outra implicação de que ninguém deve ser culpado por algo que ele mesmo não fez, né? Pelo menos numa moralidade individual, isso faz todo sentido. Quando a gente está falando de obrigações do indivíduo enquanto indivíduo. Mas não é isso que a gente está falando nesse caso. Ou, por exemplo, para pegar o exemplo ainda melhor dele, no caso dos alemães contemporâneos sobre o que em relação ao que os nazistas fizeram. É claro que eles não têm obrigações enquanto indivíduos, porque eles não fizeram o Holocausto, óbvio. Mas, mas esse é um modo diferente de argumentação, não é isso que ele está falando. Ele está falando que os alemães têm responsabilidades especiais, porque os nazistas eram alemães também, e eles continuam sendo alemães, e existe uma continuidade temporal e, sei lá, de valores que eles compartilham, pelo menos em parte. Né? Eu acho que é bem. Esse é um dos melhores exemplos, na verdade, para mim, e que me fez entender um pouco melhor o argumento. Mas agora que eu acho que a gente passou, eu não sei se a gente toca nas objeções, outras objeções, ou a gente deixa para falar de objeções ao direito como integridade quando a gente falar da integridade. Porque pode ser que lá a gente esteja um pouco mais preparado para entender melhor a integridade. E aqui eu acho que a gente pode se reservar a entender por que a gente rejeita, então, nesse momento da nossa leitura, o pragmatismo. Né? Porque, de fato, o Dworkin demonstrou, ou pelo menos ele espera ter nos convencido de que ele demonstrou que a gente responde a algo como a consistência em princípio, e a nossa comunidade política tem, de fato, uma virtude política autônoma, que é a integridade. E essa virtude política autônoma, junto da ideia que requer também a ideia de consistência em princípio, fala, sei lá, consegue nos convencer de que direitos existem. E eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro nos próximos capítulos, porque acho que por enquanto a gente dá aqueles passinhos de é mais faz sentido dizer que direitos existem, porque se a gente tem uma comunidade política que deve agir de forma coerente, então, no mínimo, a gente age com base em decisões passadas e, enfim, as pessoas têm direito a essas decisões passadas, por exemplo, a legislação. E, enfim, não sei, expliquei de uma forma muito ruim. Mas eu acho que eu não sei, João, tu quer colocar algumas objeções também já agora? Ou a gente só deixa para falar? Pode falar agora, mas a gente. Pois é. Eu acho que as objeções à integridade acho que cabem mais no próximo capítulo. Eu tenho essa impressão, pelo menos, porque senão a gente vai estar. Não que seja um exercício inútil, mas a gente vai estar falando um monte de coisa que, na verdade, ou A o gente ainda Dworkin vai. não falou, ou É, respondeu, né? ele vai explicar melhor também. A gente pode. Eu acho também. Mas não sei se tem alguma questão sobre o capítulo de hoje, daí a gente fica meio no aguardo disso. E como tem pouca gente, nem vou passar muitos lembretes, daí eu vou passar por escrito no grupo também. Mas a gente tem recesso na semana que vem, que é recesso de carnaval. E também nós temos o encerramento do ano letivo na FURG. A gente já deu os nossos certificados, então a gente não vai encerrar o ano do grupo na mesma época que a FURG. Mas a gente vai finalizar o calendário, respectivamente, ao ano 2021/2, que é como está constando lá, que muita gente me perguntou por que está constando 2021/2. Né? O João travou para mim, eu não sei se eu que caí ou se foi ele, mas eu não sei, acho que foi ele. Qualquer coisa minha vizinha aqui. Que mais? A gente vai passar também as informações. Vocês estão me ouvindo, né? Tá, desculpa, gente. Mas, enfim, a gente vai passar as informações também sobre os seminários. A gente vai fazer uma data por mês, porque ia ficar muito pesado, tá? Nós temos tópicos específicos já, então quem tem artigos sobre isso pode apresentar só resumo no começo, tá? As inscrições vão abrir mais ou menos no dia 1º de março.
e daí vocês podem se candidatar para qualquer uma dos dias que vocês acham que gostariam de apresentar. O primeiro é sobre Hart, tudo que foi tratado na obra dele, pode ser qualquer tópico, regra de reconhecimento, sei lá, qualquer tópico. Né? Direito, comunhão de áreas primárias e secundárias, qualquer coisa. A gente não vai se importar se os trabalhos não tiverem um aspecto inovador. Isso não é uma preocupação. Tá? Se tiver uma boa revisão bibliográfica, vai ser essencial, assim, porque na verdade o que a gente quer é um seminário para iniciantes, não tem como a gente fazer uma teoria agora. Então a ideia é sedimentar o que a gente trabalhou. O segundo dia é sobre Edworking, então todos os conceitos que a gente trabalha agora podem ser abordados. Se alguém quiser abordar Hart e Edworking, a gente coloca num dia específico e conversa com vocês. No terceiro dia... não, no primeiro a gente falou sobre metodologia e teoria do direito, da teoria do direito, de meta-teoria do direito. Então, se alguém tiver também algumas coisas sobre, por exemplo, interpretativismo e concepções diferentes, sei lá, pode... Se quiser falar sobre outras coisas como pragmatismo, por exemplo, saiu até hoje um texto sobre pragmatismo lá no Diário de Classe da Conjur, quem quiser dar uma olhadinha, eu não terminei de ler, então não recomendei, mas eu acho legal. Quem quiser falar sobre essas outras metodologias e concepções do direito pode se candidatar para esse primeiro dia. Aí a gente vai ter outros que a gente ainda está organizando sobre alguns conceitos que também são relevantes, tipo coerção, legalidade e talvez moralidade, a gente vai ver o que cai. A gente só vai limitar, acho que isso é uma decisão que a gente está tomando e que pode nos prejudicar um pouco em relação a pessoal e material a ser discutido, mas a gente não vai focar em um dia só para, por exemplo, hermenêutica. Uma coisa que eu e o João a gente acabou optando, porque existe muito evento sobre hermenêutica e a gente não está como um foco trabalhar agora isso, porque não foi as coisas que a gente acabou trabalhando no grupo nesse primeiro ano. Então a gente vai focar nas coisas que a gente efetivamente trabalhou no grupo. A gente vai abrir eu acho, para interpretação. Então, se alguém tiver alguma coisa sobre interpretação, ainda cabe. Só não sei se por exemplo, eu não falei especificamente sobre hermenêutica, vai ter um dia só para isso, tá? Talvez tenha que dividir com um painel mais geral sobre interpretação. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente vai divulgar o edital em seguida, ele é bem curtinho, só tem os elementos necessários, né, de data de envio e etc. E eu acho que a gente pode ficando por aqui. Eu vou passar o resto dos comunicados no grupo, daí que talvez eu possa mudar o cronograma em função dos capítulos que estão mais para frente serem mais pesados. Mas também a gente vai conversar, tá, gente, agora nesse recesso depois, conversar com vocês para alterar o horário do grupo. E um dos melhores horários para mim vai ser a partir ou do final da aula da manhã, que eu não tenho aula no diurno, mas talvez então antes da aula do noturno, ou às 11 da manhã, que fica um pouco ruim por causa do horário de almoço, e também o horário da tarde, que vai ser das 5 adiante, né? Um pouco até as 6h30 ou algo assim. Mas a gente vai conversando e vendo se não a gente vai ter que manter no sábado, né? Mas a gente conversa com vocês e vê se a gente tem essa possibilidade. Já os seminários vão ser provavelmente às 5 horas da tarde, num dia específico da semana a cada mês. Então, enfim, acho que esses são os recados. E eu vou deixar vocês irem, eu só peço que assinem minha lista de presença, caso queiram um certificado. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Mas eu acho que a gente pode se comunicar também pelo grupo. Então, obrigada, pessoal, pela presença. Sintam-se à vontade para falar qualquer coisa. Eu espero aqui, se alguém quiser. Mas daí eu vou parar de gravar e etc. Enfim, até a outra semana. Bom descanso, bom final de ano, bom feriado de carnaval. E, enfim, se cuidem. E é isso aí, gente. Até.